Ok, para não ter nenhum risco de a gente se perder, vou tentar falar sem ser por ordem cronológica, mas sim por uma tentativa de ordem alfabética. Eu sei que eu vou errar totalmente a ordem, mas, por exemplo, vou começar pelo meu favorito dos atores Batman, que foi Adam West. Na série, ele tinha um Batman que tinha uma barriguinha um pouquinho saliente e tudo mais, né? Teve o Ben Affleck, que também fez no Esquadrão Suicida, Liga da Justiça e Batman vs Superman. E ia ter o The Batman, mas depois veio aquela controvérsia toda sobre o garotinho do Crepúsculo que queria brilhar como Batman à noite. Tivemos o Christian Bale também, que é um ótimo ator, apesar de a língua presa dele não combinar tanto com o Batman, pelo menos na minha opinião. George Clooney, que foi o Batman com mamilos na roupa. Teve o Val Kilmer, que fez Batman Eternamente. Teve o Michael Keaton nos filmes de 89 e de 91, Batman e Batman Retorno, que tiveram um grande elenco e várias menções às histórias em quadrinhos originais, mesmo o Tim Burton tendo dito que não curtia quadrinhos. Então por isso ele não fez nada parecido. Teve o David Mazouz, que é o Batman jovem da série Gotham. Will Arnett também foi o Batman já, fazendo a voz em Lego Batman, né? Se não me engano, nos desenhos da Liga da Justiça já passaram muitos Batmans. Kevin Conroy, Josh Hutcherson e por aí vai. Até o Jimmy Kimmel já foi o Batman nos Jovens Titãs, né? Então nós temos aí muitas características para o Batman. No Brasil, o Batman já teve vários dubladores, mas o mais icônico e também polêmico nos últimos anos foi justamente o Batman daquela voz igual o The Tick, né, que no caso seria o Márcio Seixas, também conhecido como o grande Márcio Seixas, o da voz do Leslie Nielsen, da voz do The Tick e muitos outros personagens famosos, né? Vários atores já foram o Batman. Por exemplo, se você quer ver em preto e branco, teve o Lewis Wilson, que ele foi o Morcego. Deixa eu ver, o Jason O'Mara numa das Ligas da Justiça, Dietrich Bader, Troy Baker, Robert Lowry. Quer dizer, teve Batman até em versões não apenas animadas, mas radionovela, né? Jason Sudeikis, William Baldwin já foi o Batman numa das Ligas da Justiça, Ike Barinholtz, Takayuki Yamada já foi no DC Super Hero. Bom, Bruce Greenwood, Jeremy Sisto, o Peter Wheeler, que também era conhecido por ser o Robocop da trilogia original, Will Friedle, Howard Craig, né, no Batman Ilimitado, e temos milhões de opções aqui também de outros Batmans, mas assim, esses são os que ficaram mais na memória. Vamos pegar Adam West, né, que ele basicamente, assim como eu falei no começo, é o meu favorito. Ele tem um dos melhores coringas. Agora, uma coisa engraçada, você sabia que existem mais de 20 origens diferentes só pro Batman? Você sabia também que o Batman, apesar dele ser conhecido por não usar armas de fogo, as primeiras histórias dele, ele sempre se defendia com armas de fogo? Pois é. Não podemos esquecer também as armas, as bugigangas, porque o Batman já teve o Bate-Patins no Batman e Robin de 97, o mesmo com os mamilos, né? Tinha aquela mania, uma moda irritante naquela época, que eram os tênis com rodinhas, que assolou o mundo, né? Mais ou menos, se for parar pra pensar, já são 2 décadas, basicamente. Aí o que acontece? O filme foi dirigido por Joel Schumacher. A dupla dinâmica ela escapa de uma enrascada no esconderijo do Senhor Frio, usando o quê? Patins de gelo retráteis. Tudo bem. Teve, na série da década de 60, uma coisa curiosa, que inclusive eu já mencionei em um documentário, alguns anos atrás, sobre filmes trash, que é justamente o bate-repelente de tubarão. Por que ele pensou em ter um repelente de tubarão especificamente? Bom, ele estava num helicóptero lá, se segurando numa escada, para ir correr atrás do Coringa, do Pinguim, etc., seus inimigos. O que acontece? Eles jogam um tubarão com uma bomba em cima dele, e o tubarão morde a perna dele. Aí você vê que tá o tubarão preso numa cordinha e tal, mas isso não vem muito ao caso, é anos 60. E ele pega do seu cinto de utilidades um spray de tubarões, repelente. Então nos anos 60, o do Adam West, ele foi um dos mais divertidos e mais bizarros que já tiveram. E justamente ele era o mais próximo até do desenho animado da Hanna-Barbera, que de vez em quando tinha crossover com o Scooby-Doo naquela mesma época. Parece que o Batman ele tinha um terrível medo de animais marinhos.
Então, ele tinha repelente de baleia, repelente de barracuda, deixa eu ver, repelente de manta, né, que é aquele, qual que é o nome em português? Bom, mas é isso, ele tinha um repelente de tubarão, que era o único que estava escrito em vermelho. Né? Os outros era preto e branco, não dava para saber, mas quando coloriram, fizeram uma cor mais berrante justamente no spray do tubarão. Bom, tudo bem, esse medo até dá para se justificar, como a gente podia ver lá nas cenas da série. Né? Cavaleiro das Trevas geralmente era porque ele estava sempre à noite, com uma capa escura, preta, e de repente ele era o Cavaleiro das Trevas durante o dia com uma roupa roxa azulada. Bom, as bate-orelhas foram uma arma bem curiosa nos quadrinhos. Em 2013, né, teve uma história bem curiosa do Batman e Robin número 22. Né? Por essa, nenhum vilão esperava, e nem a gente que está lendo os quadrinhos. Por quê? Lógico, é uma coisa útil, orelha projétil afiada. Mas assim, né, orelha que faz pum, né, quando são arremessadas, o Batman tem uns truques na manga aí. Uma coisa que foi interessante no Batman e Robin de 97, aquele filme dos mamilos, né, além do fato de ser a troca de ator do Val Kilmer para o George Clooney, mas continuar o mesmo Robin nos dois filmes, era o único que tinha o cartão de crédito Batman Forever. Quer dizer, é o cartão Batman, que o prazo de validade é Forever, para sempre. E em vez de ser Mastercard, era Got Card, Got de gótico. Então fica uma coisa curiosa, porque assim, Gotham, Gothic, Got Card, né? Aí, homenagem ao filme anterior que era Batman Forever, no Batman Robin tem o cartão Forever. É uma coisa meio bizarra, mas, né, se você precisar bater um rango no meio do seu turno, né, e esqueceu de trazer dinheiro, tem o cartão de crédito do Batman, que é eterno. É uma coisa curiosa, apesar dele não ser o personagem mais rico de todo o universo dos quadrinhos. Esse é o posto do tio Patinhas. É um cartão que eu gostaria de ter, né, para poder pagar minhas contas. Bom, tivemos também a Bate-Bolinha. Para quem leu Liga da Justiça número 80, página gigante número 3, do ano 2000, né, quando ele estava precisando verificar a nivelação de uma mesa na sala da Liga da Justiça, ele tipo usa uma bolinha de metal. É útil. Tá, ele queria nivelar, né, então ele não gosta de superfícies desniveladas. Né? Talvez ele até use essa bolinha para fazer os inimigos escorregarem de vez em quando, como desenhos animados e tal. Mas é uma utilidade tão ridícula quanto nivelar mesas. Exceto se a gente descobrir que o Batman tem algum problema com simetria. Tudo tem que ser simétrico. Aí dá para entender até o morcego certinho e tudo mais. Mas o engraçado é, o Batman, na série animada de 1992, número 14, ele tinha a Bate-Garrafa Térmica. Então, nada mais importante do que carregar por aí uma sopinha numa garrafa térmica especial para aquecer a alma entre uma batalha e outra, ou em algumas ocasiões especiais, né, para estragar o dia do Senhor Frio jogando o conteúdo no rosto dele. Né? Então, esse vilão, assim como o esqueleto, não deve gostar nada de sopa, né? Bom, na série dos anos 60, havia o Bate-Escudo, que na versão Batman Feira da Fruta teve aquela zoeirinha de onde você tirou esse escudo, Batman? Lógico, né? Essa é uma pergunta que não pode ser calada, mas também não pode ser respondida. Mas assim, bizarrices é aqui comigo. Pra quem se lembra aí, teve uma versão do Batman que não era o Bruce Wayne, que era o Azrael. Bom, na década de 90, nem mesmo o Batman escapou da reinvenção aí, né, dos personagens, além daquele Superman que era elétrico. Bom, nesse caso, pros fãs, né, quando a DC achou que os fãs não estavam mais interessados pelo Cavaleiro das Trevas clássico dos quadrinhos, deixaram o Bruce Wayne de escanteio. Mas aí, como é que eles fizeram isso? Eis que entra Jean Paul Valley, ou o Azrael, no lugar do Batman. Então, o traje dele era diferente, era mais metálico, colorido, uma atitude mais violenta, que resume bastante aí, né, os anos 90. Essa versão do Batman não agradou quase nada os fãs, não durou quase muito tempo aí colocaram o Bruce Wayne de volta para ser o Batman. Quer saber um pouquinho de vilão? Vou falar o seguinte, o Coringa todo mundo conhece como o maior vilão, o maior inimigo do Batman. Só que tem um detalhe. No começo, lá no começo, não era ele o grande vilão que tomava conta. Logo no começo dos quadrinhos, lá pela década de 30, o Batman tinha um inimigo, um vilão que aterrorizou
a Gotham City, antes mesmo da Gotham City ganhar o nome de Gotham, quando ainda era Metrópolis, ou um outro nome, que eu não me recordo no momento. Que o nome do inimigo era o homem mais feio do mundo. Ok, ele tinha o plano de roubar a beleza de todos os socialites da cidade pra ele. É bizarro, né? Mas calma, ainda tem como piorar. Você consegue imaginar como que o Batman conseguiu derrotar este vilão? Pra quem leu aquela história naquela época e hoje tem seus 90 e poucos anos de idade, ou pra quem tem pais e avós que guardaram os quadrinhos, a história fica bizarra nesse seguinte ponto. Como que ele derrota? Ele inventa a cura pra feiura. Então é uma coisa meio louca. Mas assim, as bizarrices não vão parar por aí, não. Tem luta contra dragão, contra baleia, contra gato gigante. Não é à toa que tinha repelente para baleias e por aí vai, junto com repelente de tubarões no cinto de utilidades. Mas como é que cabe tanta coisa num cinto de utilidades? Esse é um segredo que nem o Batman e nem os criadores do Batman nunca revelaram. Bom, com tanto tempo de vida, era de se esperar que o começo tenha sido uma fase complicada. Aí o importante é que tudo isso, né, ficou no passado e o futuro do Batman parece promissor, né? Ah, mas eu não vou deixar quieto isso não. Relembrando que o Batman já teve outras roupas, outras cores. Na Detective Comics, se não me engano, lá nos primeiros 2 anos, teve um Batman que a roupa parecia uma zebra. E sim, estava escrito como Zebra Batman ou Zebra Man. Curiosamente, mais ou menos lá para 2003, 2004, no Japão teve um super-herói que se chamava Zebra Man, que não era uma homenagem ao Batman, mas a roupa era muito parecida. Mas até aí, o que a gente pode fazer? Né? Ele lutou contra dragões, lutou contra baleias, usando apenas arpão, usando apenas uma espada. Coisas bizarras, né? Um gato gigante, mas não é um gato comum, por exemplo. Era um gato laranja. Será que era o Garfield, que nem naquelas piadas que estão fazendo com tentáculos e horror? Ninguém sabe. O Batman, ele, numa das suas antigas histórias, ele já foi transformado numa criança e ele estava vestindo um suspensório preto que lembra bastante aquela bermuda do Mickey, né? Algo que poucas pessoas devem conhecer é o fato do Batman já ter jogado futebol americano contra uma organização criminosa. Então ele estava defendendo a justiça dentro e fora de campo, literalmente. Né? Mas quem se... Ok, nos quadrinhos da década de 60, né, 50 para 60, Batman e o Robin chegaram a usar patins a jato, só para poder tentar correr atrás dos criminosos. Por sorte, essa ideia foi deixada para lá, pelo menos até o momento. Outra coisa que aconteceu nos quadrinhos, e ainda bem que é só nos quadrinhos, Batman já conversou com uma estátua. Então, você pode ver, ele é um cara tão inteligente que ele não fala apenas com humanos e animais, ele também fala com objetos inanimados. Bom, o Batman ele tinha um sinal bem dramático antigamente. No começo, era apenas a lua cheia que ficava ali em cima. Não existia ainda aquele holofote com um morcego no meio. E sempre que tinha lua você via o Batman. Isso é uma referência que em quase todos os filmes você vê, porque sempre ele luta à noite. Mas curiosamente, ele tinha um sinal muito curioso quando ele chegava na cena do crime. Quando ele via os vilões estão lá, de repente, ele joga um morcego vivo e atirava para matar. Ele atacava um dardo no morcego para matar o morcego. Então, os protetores dos animais odiavam os quadrinhos do Batman na época. Por quê? Ele jogava um morcego, depois ele pegava um dardo e jogava no morcego e matava. Só pra falar, ó, eu tenho uma boa mira e já tô aqui do seu lado. Vou pegar vocês. Bom, Bruce Wayne é o filho de Thomas Wayne e Martha Wayne. Aquela curiosidade que todo mundo já matou por acidente no Batman vs Superman é o fato de usarem 2 Martas, a Marta do Bruce e a Marta do Super-Homem, Kal-El, ou, né, por aí vai. Todo jeito é engraçado que finalmente, depois de muito tempo, os dois, um chega pro outro e fala: o que tem a Marta? A Marta é a minha mãe. Não, a minha mãe que é Marta. Sabe, aquela brincadeira toda. Porém, você sabia que a mãe do Super-Homem já esteve na cama com o Batman? Bom, na verdade, num filme antes do Batman vs Superman,
A atriz que fez a mãe do Superman tinha feito um papel, um par romântico com Ben Affleck. Logo, temos aí já, né, um reencontro um tanto bizarro, se for parar pra pensar. Né? Coitado do Super-Homem quando descobrir aí que o Batman já traçou a mãe dele, né? Bom, mas voltando aqui, falando dos pais, representantes da alta sociedade de Gotham City, membro das duas famílias mais tradicionais e ricas da região, Thomas Wayne, ele herdou sua fortuna da família, além de ser presidente da Wayne Enterprise. Ele exerceu a profissão de médico, inclusive, Dr. Thomas Wayne. Então, ele contribuiu com algumas horas semanais aí de atendimento gratuito na clínica beneficente da doutora Elise Tompkins, que foi sua colega de faculdade e grande amiga. Martha Wayne vem da família Kane e se dedicou a vida inteira a causas sociais, usando a sua fortuna pessoal para fomentar programas de assistência. Para quem não sabe, a família Kane, né, tem aí a Batwoman, por exemplo, pelo menos na versão atual, também tem o sobrenome Kane, por isso que ela é prima do Batman. Mas vamos voltar aqui. Quem são Martha e Thomas? Eles são os pais do Bruce Wayne. Eles são assassinados quando ele tinha 8 anos de idade. A família tinha ido assistir A Marca do Zorro, uma sessão de cinema nostálgica, né? Uma região lá de Gotham que estava começando a entrar em decadência. E quando eles estavam caminhando até o carro, foram abordados por um criminoso comum, Joe Chill, né, que é preso na mesma noite pela polícia. A morte dos Wayne causou lá um grande impacto em Gotham e a região que eles morreram passou a ser conhecida desde então como o Beco do Crime. Né? Então, o Bruce ele acaba sendo criado pelo mordomo Alfred Pennyworth, mordomo da família Wayne, com supervisão da doutora Elise Tompkins, que era a médica do Serviço Social Federal. Oficialmente, a guarda do garoto é dada a Philip Wayne, que é o seu tio, irmão do Thomas. Mas o Philip tem personalidade reclusa, tal, temperamento distante, então ele vê o sobrinho raramente. Tanto que muita gente acha que Bruce Wayne não tem família nas histórias, nos filmes, etc., por esse motivo. Exceto na série dos anos 60, que ele tinha uma tia. Mas isso eu falo um pouco mais tarde. Bom, durante o funeral dos pais dele, o Bruce ele jura vingar a morte deles. Ele passa a dedicar sua vida inteira a fazer justiça com as próprias mãos. A gente vê muito disso aí acontecendo na série Gotham. A gente vê isso nos quadrinhos, em várias reorigens, como o Batman Rebirth, por exemplo, antes dos 952, e por aí vai. Né? Quando ele terminou o colegial, ele tenta ser um agente do FBI. Né? Mas ele vê que ali ele não conseguiria realizar seus desejos. Um adendo sobre ele ser um agente do FBI, na década de 90, teve a série Amálgama, que foi quando a Marvel e a DC fizeram um Marvel vs DC, e tinha os quadrinhos em conjunto. E dentre esse negócio, nasceu a Amálgama, que é uma subeditora, que era série de quadrinhos misturando personagens favoritos do povo. Então, o Bruce Wayne virou agente da SHIELD, e o Wolverine era o Garra das Trevas, que seria o Batman com garras, que era o mutante. Bom, mas tirando essa parte, vamos voltar. Mas você vê que ele tentando ser um agente da FBI aos 17, ele não consegue realizar os objetivos. Aí ele tenta partir de Gotham e viajar pelo mundo através de conhecimento. Como diria Tebilu, busque conhecimento. Aí o conhecimento que ele precisava, ele passa por várias universidades norte-americanas, europeias. Ele aprende só o que interessa para ele. Né? Então ele faz uma incursão pelo mundo do crime. Ele vira um grande detetive, um dos mais inteligentes do mundo. Praticamente um Sherlock Holmes. Lógico que nós tivemos aí outro Sherlock Holmes, que no caso seria, né, o Homem de Ferro, Tony Stark, mas isso não vem ao caso. Vamos voltar ao Batman. Né? Ele aprendeu tudo o que ele precisava conhecendo grandes criminosos. Ele tornou assistente do assassino de aluguel mais caro do mundo, David Kane. Ele também trabalha ao lado da lei e tal, estudando maiores detetives do mundo, especialmente o francês Henry Ducard, né? Que anos mais tarde se torna um mercenário de aluguel. Bom, com 21 anos, olha só, né? 17, 18, 19, 20, 21. 4 anos depois, ele vai para o Oriente, onde ele aprende diversas artes marciais, né? Vários professores diferentes, com destaque ao mestre Yuro, no Tibete, que esse aí foi um dos grandes marcos. Bom, temos a origem do ano 1, com 25 anos, início da carreira, o Batman sendo perseguido até pela polícia. Né? Ele retorna a Gotham City e torna-se o Batman. Seu plano de combate ao crime não está totalmente pronto, ele ainda está amadurecendo nessa origem, pelo menos lá, essa é a situação. Por 2 meses ele testa várias abordagens diferentes,
tentando descobrir uma forma mais legal aí de agir. Mas aí ele percebe que para ser mais eficiente, ele tem que deixar de ser um homem e se tornar uma lenda. Isso não te lembra algum filme? Ou vários? Bom, ele tem a ideia de se vestir com um uniforme que ao mesmo tempo ele é tático e protege. Ele simula a silhueta de um morcego e causa terror naqueles que olham para ele, especialmente na escuridão. Como nunca é filmado ou fotografado, a população pensa que não passa de uma lenda urbana. O Cavaleiro das Trevas usa isso a seu favor. E porque se a gente for para pensar, essa aura de mistério torna a sua presença ainda mais aterradora. Né? Ele usa como transporte uma moto e uma asa delta motorizada, pelo menos nesse começo. Aí mais tarde ele cria o Batmóvel. Bom, o Tenente James Gordon, né, na época tenente pelo menos no começo, transfere de Chicago para Gotham e tem problemas por ser um policial incorruptível num departamento totalmente corrupto. Lógico, isso aí a gente conheceu bem a fundo em Gotham, por exemplo. Né, se apaixona pela detetive Sarah Essen, mas por ele ser casado e pai de um filho, que é o James Jr., o romance é interrompido. O Homem-Morcego é perseguido pela família, mas logo pela polícia, quer dizer, e faz um pacto secreto com o promotor Harvey Dent para capturar criminosos e manter eles presos. Harvey Dent que depois se torna o Duas Caras, mas nessa época ele ainda não era. Ele ainda estava sempre só do lado da justiça e amigo do Batman. Então essa é uma origem curiosa que na trilogia do Nolan foi meio que abordada muito superficialmente. É um dos motivos do porquê eu não curti tanto aquela trilogia, apesar de todo mundo considerar como uma das melhores e por aí vai. Bom, com esse pacto aí para capturar criminosos, a ação conjunta do Batman, do Harvey Dent e do Jim Gordon levam ao afastamento do comissário Loeb, né, Loeb, sei lá como é que pronuncia, que ele tinha algumas estreitas relações com a máfia. Né? Então, até o momento, era comandada pelo chefão Carmine Falcone, que é muito comentado na série Gotham. Né? Com a prisão do Falcone, o Gordon é promovido a capitão. Então essa história é bastante conhecida. O Bruce Wayne tem lá um noivado com a socialite Julie Madison, mas ela se cansa da sua vida de playboy, que na verdade é a fachada que ele constrói para dar à sua personalidade pública uma imagem bem frívola, né? Ao mesmo tempo que ajuda a explicar o porquê ele some todas as noites. Então ele finge ser um mulherengo, né, um boêmio, para ninguém desconfiar que ele é o Batman. Então nesse ponto já ajuda, exceto na série da década de 60, que ele literalmente tem aquela cara de que só vai para festas durante o dia. Então o que ele faz à noite? Nada. Exercício com Robin na cama, num dos quadrinhos antigos. Bom, em seguida ele se envolve com a Selina Kyle, que também é a Mulher Gato. Que originalmente a Mulher Gato ela era só colocava uma pele de gato na cara e saía roubando pequenos furtos. Mas aí depois é que virou aquela lenda toda de se vestir de colã e aquela coisa toda. Mas no começo ela era apenas uma ladra comum que usava uma máscara feita de pelos de gato. Bom, os dois namoram por um tempo, mas o herói logo ele percebe que a ladra é a Selina, né? Então isso acaba afastando os dois. Lógico que o pessoal usa bastante isso na década de 60 e em vários desenhos animados também, né? Justamente aquele negócio de ela é uma o estilo anti-herói, ela não é nem vilã nem heroína. Ela está sempre pendendo um pouco para cada lado. De vez em quando ela vai de um lado, de vez em quando ela é do outro. Depende dos seus interesses, do lado mercenário da pessoa. Né? Aí surgem também os primeiros grandes inimigos do Batman. O Coringa era venenosa, o Pinguim, Charada, o primeiro cara de barro, que era o Basil Karlo, e também o segundo cara de barro, que era o Matt Hagen, né? Entre vários outros. A maioria acaba sendo presa no asilo de Arkham, que aí todo mundo já conhece, né? Teve até a série de jogos. Tudo bem. Os heróis, Flash, Lanterna Verde, Aquaman, Canário Negro, Caçador de Marte, eles fundam a Liga da Justiça e o Batman não participa. Ó, vamos explicar agora. Né? Mas ele observa de perto os acontecimentos. Aí ocorre o primeiro encontro entre o Batman e o Superman, que se unem para combater a união do Coringa com Lex Luthor. Então, assim, as histórias relativas ao ano 1 são Ano 1, Monge Louco, Homens Monstros, Homem que Ri, Acossado, que seria Prey, o Longo Dia das Bruxas, pelo menos a parte inicial, a Detective Comics do 27 ao 33, as primeiras histórias da Liga da Justiça originais e a Liga da Justiça ano 1. Aí, lógico, teve o ano 2 depois. Eita, peraí. Lógico que no ano 2 o Batman dá suporte logístico à Liga da Justiça,
aquela guerra de quadrilhas, o Carmine Falcone é morto, o assassino seria chamado de feriado e aterroriza a cidade, o Batman prende o Alberto Falcone, que era o filho mais novo do mafioso, e por aí vai indo várias situações, tal, com duas caras, surgem o Senhor Frio, o Hugo Strange, Espantalho e o Chapeleiro Louco. Aliás, Chapeleiro esse que tem algumas coisas, uma backstory bem interessante, mas deixa pra lá. Bruce Wayne, ele namora com a Linda Page, com a Rachel Caspian e com a Selina Kyle. Pronto, já temos aí mais algumas namoradas. Só que, logicamente, né, o bom vivant sempre acaba perdendo as namoradas de alguma forma. Então, ou elas terminam, ou alguém termina com elas. Bom, Bruce Wayne se envolve pela primeira vez com a fotógrafa e jornalista Vicky Vale. Né? O circo Haley, né, que é o mais famoso do mundo, chega a Gotham, cheio de atrações. E uma das principais atrações são os Graysons voadores, The Flying Graysons, que é a família de trapezista de origem cigana. O caçula se chama Richard Grayson, Richard por isso Dick, que ele tinha 12 anos, que acabou assistindo a família inteira ser assassinada a mando de um chefe criminoso chamado Tony Zuko. Não confundam ele com John Travolta, mas deixa isso pra lá. Que queria intimidar o circo, né, para pagar tributos à máfia. Aí o Bruce Wayne assiste tudo isso e acaba resolvendo se tornar o tutor do garoto, o que já deixa aquele negócio. O Batman ele queria sempre trabalhar sozinho, mas ele acabou criando a Bat Family, a Bat Família. Ele tinha vários Robins, o Asa Noturna, a Batwoman, Batgirl e por aí vai. Ele acabou formando uma puta de uma família, porque ele se sentia tão sozinho e queria trabalhar de forma solitária, que acabou atraindo outras pessoas que tiveram histórias parecidas ou que se solidarizaram com ele. E, no final das contas, o Batman acabou não ficando exatamente sozinho. Mas poucas pessoas realmente descobriram a identidade dele sem ele ter a vontade de falar. Mas até aí, no ano 3, logo, né, depois de um treinamento intensivo, Dick Grayson se tornou o Robin. Já era acrobata em nível olímpico, né, mais ágil até do que o próprio Batman, só que o Batman era mais forte. Então, aquele equilíbrio, né, ainda mais que era um garotinho. Mas ele é ensinado em diversas técnicas de luta e de investigação criminal. E aí o Batman altera o uniforme pela primeira vez e acrescenta uma elipse amarela em torno do morcego. Aí vem a parte interessante. Como já não é mais uma figura tão misteriosa assim, né, ele pensa que a nova figura serve como um alvo para a parte mais protegida do seu uniforme. Aí ele garante um pouquinho mais de segurança, né? Então aí você já tem o Batman com o símbolo, o amarelo com o morcego dentro. Curiosidade sobre mim. Meus pelos parecem o Batman. Não, zoeira. Vamos voltar ao Batman e Robin, porque o Robin ele usava uma cuequinha só. O shortinho bem cuequinha. E a perna ficava de fora. Era perigoso pra cacete. Por isso que depois fizeram um colã pra perna inteira. Depois fizeram um uniforme parecido com o Batman. E melhores outras versões. Bom, a dupla dinâmica, como ficou conhecida, né, acaba desmantelando várias famílias mafiosas de Gotham. O James Gordon adota a sobrinha Bárbara Gordon. Olha, já pegando aí, né? Que já está adolescente, que ficou órfã após um acidente de carro. A Kate Kane se torna Batwoman, né? Que pouco depois a sua sobrinha se torna a primeira Batgirl. Aí entra aquela coisa, a Barbara Gordon é depois. O Bruce Wayne e a Kate Kane vivem uma paixão intensa. Curioso, né? Mas ela decide se afastar do combate ao crime. Bizarro, porque ó, primos, tendo uma paixão intensa, só que hoje ela é um personagem lésbico. Então, Nova 52 e várias outras mudanças que tiveram, tanto nos quadrinhos quanto nas animações e seriados de TV, chegaram a esse ponto. Poderia algum dia, graças à história do Flash indo para várias terras, em algum momento encontrar com essas versões. Em uma encontrar a família Kane, no outro encontrar o pai do Batman, né, que no caso ele foi o Batman quando nesse outro universo o Bruce Wayne tinha morrido, então o Thomas Wayne que virou o Batman, violento pra caralho, esse sim usa armas o tempo todo. Bom, vamos voltar pro ano 4, né, a fase ano 4. O Batman se filia à Liga da Justiça, que tem o seu período mais clássico. Tinha o Átomo, o Gavião Negro, Aquaman, Flash, Mulher Maravilha, o Superman, Batman, Caçador do Marte, Lanterna Verde, Hal Jordan no caso, Arqueiro Verde e Canário Negro. Bom, aos poucos teve as mudanças também de Lanternas Verdes mais pra frente,
né? Então o Hal Jordan, depois teve o Guy e por aí vai. O Guy todo mundo gosta de zoar porque ele é o cara que briga com todo mundo. O Batman se torna um membro efetivo da Liga da Justiça, assim como o Superman, Mulher Maravilha, e o Superman e o Batman revelam suas identidades secretas um pro outro, né? Então, lógico, tem aí os heróis adolescentes, o Robin, Kid Flash, o Ricardito, o Aqualad e a Moça Maravilha, que se tornam os Titãs liderados pelo Robin, né? Nesse meio tempo, porque o Batman deixou de ter o sidekick naquele momento. Então ele tá na Liga da Justiça, deixa de lado os sidekicks. Os sidekicks fazem seu próprio time. É uma coisa até que interessante. Foi assim que nasceram os Jovens Titãs. O Capitão Gordon é promovido a comissário, como todo mundo conhece. Bárbara Gordon se torna a Batgirl, uma bibliotecária e ginasta olímpica. Que é uma coisa bem interessante, porque já percebeu? Ginástica olímpica, Robin, aí ela também, até uma secretária faz ginástica olímpica, o acrobata que acabou indo pro mundo do crime para poder lutar e tal. Ou seja, a gente tem aí uma gama de coisas curiosas no meio do Batman. E algumas delas muito bizarras. Vamos começar então? A Bárbara, ela, além de bibliotecária e ginasta, ela também resolve confeccionar sua roupa, sua fantasia de Batgirl para causar uma festa fantasia. Mas aí ela presencia um crime de verdade e ela impede ele. Então assim, por um simples acaso, ela gostou dessa sensação e decide se tornar uma vigilante. Ok, só que aí, bem depressa, o Batman deduz que a nova Batgirl é a Bárbara Gordon e de início ele tenta convencer ela a parar com isso. Mas assim como Robin, ela também se mostra incrivelmente capaz. Além de fisicamente habilidosa, ela era inteligente. Então ela já era o meio termo entre o Batman e o Robin, porque ela tinha um pouco da inteligência de um pouco da agilidade do outro. Então, vai sacando aí a história. E aí o Cavaleiro das Trevas logo ele acaba aceitando e complementando seu treinamento pessoalmente, né? Todas as técnicas de Krav Maga, de Kung Fu, de etc. ele vai ensinando. Depois de meses logo, a confiança do Batman na Batgirl é muito grande que ele acaba revelando sua identidade secreta. Muitos meses, né? Aí a Bárbara passa a agir juntamente à dupla dinâmica e até chega a namorar o Robin por um tempo. No segundo semestre, o Dick Grayson vai cursar a Universidade de Hudson e só esporadicamente atua com o Batman. Bruce Wayne muda o seu QG temporariamente para a cobertura da Fundação Wayne. Aí já fica aquela coisa, Batcaverna, Fundação Wayne. Aí a gente já tem um pouquinho mais de lembranças da trilogia do Nolan. Então a gente já sabe por que muita coisa está dentro da Fundação Wayne e não numa Batcaverna, como na maioria dos filmes, mas tudo bem. A história do ano 5 já tem o Ra's al Ghul e a sua filha, Talia. O curioso é que é aí que a gente conhece a Liga dos Assassinos, Lady Shiva e a própria Talia, que é uma mercenária com quem ele tem um caso de amor e acaba nascendo, mais pra frente, Damian Wayne, que se tornou o quarto Robin. Curiosidade, o quarto Robin, porém o único Robin de sangue, filho de Bruce Wayne. Bom, lógico que teve o Morcego Humano, a Aranha Negra, o Cara de Barro 3, que era o Preston Payne, e o Vagalume. Teve o Rupert Thorne, né, corrupto lá, que se aproveita do vazio do submundo e se torna um gangster poderoso, mas acaba sendo preso pelo Batman. Os fãs têm uma relação sentimental pela Silver Sun Cloud, né, que é a socialite que o Bruce Wayne acaba namorando por um tempo e acaba descobrindo a identidade secreta e se afasta. Então, nessa transição toda, após terem se desmantelado no ano anterior, os heróis adolescentes se unem, dando origem aos novos titãs. Então, de jovens titãs, novos titãs, só titãs. Aí você tá vendo a bagunça que fica, né? Ok, ainda sob liderança do Robin. Lógico, aí o Batman encontra o Jason Todd, né, que é um morador de rua jovem, órfão de mãe que abandonou o pai porque ele trabalhava na quadrilha do Duas Caras. O menino, com 14 anos, vive de pequenos furtos, né, ele rouba pneu para revender, mas no fundo é um bom garoto. Só que ele é muito, né? Então assim, ele odeia o pai, pelo pai estar no crime organizado. Aí o Bruce Wayne adota o rapaz, aí como ele quer se vingar do Duas Caras a todo custo, decide treinar ele para canalizar sua raiva, o que não ajuda muito e futuramente Jason Todd acaba tendo um problema muito, spoiler alert, grande. Ele acaba numa cadeira de rodas. Lógico, o Dick Grayson acaba se tornando o Asa Noturna futuramente, né? O Jason Todd vai na cadeira de rodas e por aí vai. O Batman ele rompe seus laços com a Liga da Justiça e forma os Renegados, que é um grupo de jovens heróis.
Tem a Geoforça, a Katana, a Metamorfo, o Halo e o Raio Negro. Não confundam os raios negros, né, da Marvel e da DC. É o Raio Negro que teve a série agora da Netflix nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos. Bom, após essa discussão com Batman, o Dick Grayson abandona o uniforme de Robin e se torna o Asa Noturna, que seria basicamente um Batman sem capa e sem chifres. Tudo bem, aí ocorre a crise das Infinitas Terras, resultando na morte do Flash. Aí surgem vilões como o Máscara Negra, Crocodilo, o Cobra com K e a Lady Cara de Barro, que seria o 4º Cara de Barro da história. O que é meio bizarro, mas tudo bem. Na história do Filho do Demônio, né, do Barry e do Bingham, aí o Batman e a Talia ficam juntos. Né? Porque pra vencer, derrotar um inimigo em comum, o Batman se alia ao Ra's al Ghul. Ok, Liga dos Assassinos. No período que passa com a Talia, ela acaba grávida, mas ela finge um aborto e aí ela dá essa criança para adoção. Saca a ideia. Ok. Apesar de alguma resistência do Batman, o Jason Todd estreia como o segundo Robin. Tragicamente, né, um dos primeiros casos acaba sendo justamente contra a quadrilha do Duas Caras. Para piorar, o pai do Jason é morto pelo vilão. Lógico, Batman teme que o novo Robin mata o Duas Caras, mas aí o Todd se contém e entrega o bandido à polícia. Aí a Bárbara Gordon ela é baleada e aleijada pelo Coringa numa tentativa de enlouquecer o comissário Gordon. Só que o vilão nem sabe que acabou com a carreira da Batgirl. E aí, nesse final, os renegados encerram suas atividades. No ano 7 já da história e tal, tomado pela raiva e frustração à medida que cresce, o Jason Todd se torna displicente e violento cada vez mais. Isso já é mostrado na série Titãs, né? Então é uma coisa bem interessante conhecer aí o Jason Todd se encontrando com o Dick Grayson e depois os dois conversando e o Jason Todd mostrando que ele está ficando violento. Já é nessa fase que se passa a série dos Titãs, né? E lógico, a situação chega num ponto que o Batman destitui o papel de Robin dele, então ele foge. Só que Coringa consegue roubar um míssil nuclear e quer vender no Oriente Médio para lucrar um pouco com a guerra. Coincidentemente, o Jason Todd descobre que a sua falecida mãe era adotiva e que a verdadeira ainda está viva. Ok, e ela está morando lá no Oriente Médio. Partiu numa cruzada individual para encontrar a mãe e no caminho ele se cruza novamente com o caminho do Batman, que está ali meio, né, tipo, atrás do Coringa. E enquanto os dois cumpriam missão separada, o Robin é encurralado pelo Coringa e é espancado até quase a morte. Então aí ele é deixado junto com a mãe como uma bomba relógio que explode e deixa os dois vítimas. É a morte do segundo Robin. Ok, com a ajuda do empresário Maxwell Lord, né, aí nasce a nova Liga da Justiça, com Besouro Azul, Lanterna Verde aí já é o Guy Gardner, como eu tinha falado antes lá, Capitão Marvel, que hoje, por situações de direitos autorais, em alguns países está como Capitão Marvel, em outros como Shazam apenas, tem o Gladiador Dourado e vários outros. E dessa vez o Batman está liderando a equipe. Ok, o Bruce Wayne, acusado de ser um espião por um cartel criminoso lá que tomou conta da Wayne Enterprises, ele é julgado e inocentado, mas o Henry Ducard descobre sua dupla identidade, né? Lógico, Bruce Wayne se envolve novamente com a Vic Vale e quase revela seu segredo para ela. Ó, o perigo de você se relacionar 2 vezes com a mesma pessoa, né? Tudo bem, o Batman conhece o jovem Tim Drake, que é um fã do Robin, que acaba descobrindo sua identidade e passa a ajudar ele com um suporte de informática. Então aí já tem um Robin que não é mais o Robin todo acrobático, mas sim um Robin crânio, aquele que mexe com computadores, que é hacker. O cara é louco, muito foda. Beleza. Também acaba conhecendo o Harold Allnut, que é um gênio mecânico deformado e mudo, que acaba ajudando ele na Batcaverna como suporte tecnológico. Ou seja, a Batcaverna não se constrói sozinha, não se reforma sozinha. Né? E surge a Caçadora, que é a Helena Bertinel, que é filha de uma família mafiosa que resolve combater o crime. A detetive Sarah Essen volta para Gotham e retoma o relacionamento com o comissário Gordon. É formada a Quadra de Lama, que é um grupo que reúne os 4 vilões chamados Cara de Barro. Lógico, surgem novos vilões como o Anarquia, o Matadouro e aquela dupla, Scarface e Ventríloco. Eu não me orgulho de ter lido as histórias do Ventríloco, mas tudo bem. Bom, a mãe do Tim Drake, já na história do ano 8, é assassinada e depois de muita relutância do Batman, o jovem se torna o terceiro Robin. A filha do vilão mestre das pistas, a Stephanie Brown, decide combater o crime e torna a Salteadora.
O comissário Gordon ele se casa com a Sarah Essen. A Barbara Gordon se torna o Oráculo, logo especialista em informática, já que ela estava na cadeira de rodas. Né? E aí entra aquela coisa meio dúbia, porque teve até a série, né, Aves de Rapina. Se não me engano, no Brasil chegou a passar no SBT, mas a série foi cancelada antes de finalizar a primeira temporada, infelizmente. Mas era muito legal e a Oráculo era um dos personagens mais importantes para mim. Bom, ela era especialista em informática que nutre o Homem-Morcego e a Liga da Justiça com informações. Aí tem a morte do Super-Homem, o herói retorna um pouco depois, aí o Batman conhece o jovem Jean-Paul Valley, que é o Azrael, né? Aí o jovem foi treinado desde criança por uma seita religiosa chamada Ordem de São Dumas, na qual o posto de protetor, que é o Azrael, é passado de geração para geração. O Valley sofreu um tipo de lavagem cerebral e assim, apesar dos interesses malignos da Ordem, é um bom rapaz. Aí o Batman ajuda o Azrael a romper com a Ordem e desmantelar ela. Mas tudo bem, aí o Azrael, aquele manto vermelho, aquela máscara, era uma guerra santa praticamente. Aí tem o início da queda do morcego, que aí o criminoso Bane nasceu numa prisão de país caribenho de Santa Prisca e se tornou um homem de incríveis habilidades físicas e mentais, antes mesmo dele ser submetido a um teste experimental, na qual o corpo dele foi injetado pela droga conhecida como veneno, que aí deixou ele com uma força sobre-humana. Aí todo mundo já conhece a parte do Bane, né? Mas tudo bem, só que foi por um período curto de tempo. Então ele decidindo se provar, o Bane vai até Gotham com uma única missão: derrotar o Batman. Sua primeira ação é liberar todos os prisioneiros do asilo de Arkham para alcançar o Batman. E com isso ele poder derrotar. O Coringa e o Espantalho sequestram o prefeito Armand Carroll, né? Aí, tomado pela fadiga, o Batman é derrotado pelo Bane e fica aleijado. Essa história muita gente já conhece, né? Tanto que o Batman de cadeira de rodas, né? A parte mais violenta e sangrenta a partir daí. Desesperado para frear o Bane, o Alfred e o Asa Noturna têm a ideia de fazer com que o Jean-Paul Valley assume o uniforme do herói. Aí o Azrael se torna o novo Batman. Então o Azrael já foi o Batman. Aí, preso na cadeira de rodas temporariamente, Bruce Wayne organiza uma missão de resgate para sua namorada, que era a médica doutora Chandra Kilsonvin, e o pai do Tim Drake, né, ficando vários meses afastado de Gotham. Tudo bem. Então, nesse ponto, a gente já tem um Batman com partes douradas, vermelhas e escuras, armadura totalmente diferente de um Batman comum. Enquanto isso, o novo Batman vai se tornando um descontrolado e violento combatente do crime que mata o Matadouro, expulsa Robin e Harold da Batcaverna, descobre o Bat-Trem, que é o novo veículo que o Harold tinha construído. Aí a ascensão do Bane leva a uma nova briga de quadrilhas, que aí acaba resultando na morte do maior chefão de crime na época, pelo menos, que era o Tony Bress. Com o fim dos Novos Titãs, o Asa Noturna volta para Gotham para combater o novo Batman, que meio que dá uma lembrança da série dos Titãs atual da Netflix. Vamos voltar agora ao ano 9, que é quando o Bruce Wayne, né, que é Batman versus Batman, Bruce Wayne versus Azrael. Aí foi uma coisa curiosa, que aí você vê o Batman raiz contra um Batman todo bombadão e tecnológico. Bom, a doutora Kilsonvin consegue curar o Bruce Wayne, que volta para o uniforme Batman e detona o Azrael, lógico. Aí depois disso, o Jean-Paul Valley é submetido a um sério tratamento psiquiátrico. Antes do fim do ano, já recomposto, novamente agindo como Azrael, como um tipo de aliado relutante do Homem-Morcego. Lógico, apesar dessa vitória aí, o Bruce Wayne ele julga que ele não está fisicamente apto para continuar sendo Batman, né, após passar tantos meses numa cadeira de rodas. Lógico, para voltar à velha forma, ele se submete àqueles treinamentos pesados com a vilã Lady Shiva, que é a maior lutadora do mundo. Olha isso, ele se envolve com vilãs direto. Mas tudo bem, a vilã tenta se aproveitar da situação para submeter ele a uma lavagem cerebral. Só que é mal sucedida. Durante o período que passa afastado de Gotham, Wayne nomeia o Dick Grayson como novo Batman temporariamente. Lógico que ele aceita relutante, combate criminosos como o Espantalho, Talião e por aí vai. Após uns meses aí, o Bruce Wayne voltou para Gotham de novo. E aí ele já passa a usar um uniforme totalmente preto. Aí já muda aquele negócio todo. E ele acaba nomeando oficialmente o Dick Grayson como seu filho, ilegítimo herdeiro. Aí o Asa Noturna se transfere para Bloodhaven, que é a cidade vizinha a Gotham. Uma coisa bem interessante, porque o comissário Gordon, aí entra o ano 10,
quando ele entra em confronto com o prefeito Carroll, que demite ele do cargo colocando sua esposa Sarah Essen no lugar. Tudo bem, o Bruce Wayne se envolve com a radialista Vesper Fairchild pela primeira vez. Mais uma namorada que o Batman teve. O Ra's al Ghul libera aí uma espécie de variante do vírus Ebola lá para Gotham e reduziu a cidade quase metade da sua população. Uma das vítimas é o próprio prefeito Carroll. Aí, na eleição que se segue, o Gordon ele se candidata, mas quem vence é a promotora Marion Grange, que recoloca o Gordon como comissário no lugar da Andy Ho. Aí a Gotham sofre um violento terremoto. Aí tem uma história do terremoto específica lá, né, que vitimiza quase 1 milhão de pessoas, deixa a cidade em ruínas. A ONU dissolve oficialmente a Liga da Justiça e proíbe a Liga da Justiça de agir. Aí vem aquela confusão danada, porque a gente vê que Gotham, Metrópolis, Bloodhaven, etc., eram tudo lugares fictícios. Só que Gotham é uma cidade pequena para ter milhões de pessoas, mas eles colocam milhões. Então você tem as histórias Contágio e a história Terremoto como pontos principais, que são as histórias do ano 10. O ano 11 aí já é um pouco falando sobre o governo dos Estados Unidos decidindo extinguir a Gotham City. Então a cidade deixa de ser território dos Estados Unidos. Ok, então todos os acessos são destruídos. Mas aí uma parcela da população acaba permanecendo, o que acaba transformando lá em uma terra de ninguém. O que lembra bastante Fuga de Nova York e coisas do tipo. Mas tudo bem. Para conter essa situação, o Batman forma o Bat Squad, né, o Esquadrão Batman, com Robin, Asa Noturna, Azrael, Oráculo e a nova Batgirl, que era a Cassandra Cain, né, não Kane, é a Cain, que é filha do David Cain. Bom, a Caçadora e a Salteadora, que é namorada de Robin, não são aceitas na equipe, mas também ajudam. A Sarah Essen é assassinada pelo Coringa. Justice League of America. Bom, que é basicamente isso. O Batman se envolve com a nova Liga da Justiça. Superman, Batman, Mulher Maravilha, o Flash, Wally West, Lanterna Verde, que é a Kyle Ryder, Aquaman e Caçador de Marte. Tem um envolvimento amoroso entre o Batman e a Mulher Maravilha. Também surge um outro grupo, que são as Aves de Rapina, que eu falei anteriormente, que era só heroínas, liberada pela Oráculo, que tem a Canário Negro, a Caçadora, a Batgirl como principais, mas tem outras na equipe. Depois de uma intensa campanha no Senado Federal, o Bruce Wayne convence o governo dos Estados Unidos a reabilitar a cidade de Gotham, que volta a existir oficialmente, só que precisa ser reconstruída. Então a gente já conhece as histórias Terra de Ninguém, Louco Amor e Liga da Justiça da América de Grant Morrison. Ano 12. Agora entra a bizarrice grande, né, um puta de um plot twist. Por quê? Como símbolo do recomeço de Gotham, o Batman deixa de utilizar a roupa totalmente preta e volta a usar o uniforme original, só que sem a elipse amarela em volta do morcego. A Gotham é recuperada e reconstruída pelo Lex Luthor. Cara, mas o Bruce Wayne consegue tirar ele desse intuito. Lógico, outra coisa irrita o Luthor. O Wayne compra o Planeta Diário, principal jornal de Metrópolis. Em Gotham, Wayne e Vesper Fairchild voltam a namorar por um período bem curtinho. O comissário Gordon é baleado e se aposenta. O chefe Michael Atkins, de Metrópolis, assume o seu lugar. Então você já tá vendo aí a história, um puta de um crossover. O Lex é eleito presidente dos Estados Unidos. Aí, como estratégia para se defender do Luthor, o Batman consegue que a Talia torne-se a diretora executiva da Luthor Corp. É uma coisa pior que a outra. Tudo bem, que aí depois de sofrer um sequestro, o Bruce Wayne passa a ter a Sasha Bordeaux como guarda-costas, né, imposta pela diretoria da Wayne Enterprise. Aí, lógico, se apaixonam, aí ele permite que ela descubra o seu segredo, os dois passam a patrulhar Gotham juntos. A Vesper Fairchild é assassinada na mansão Wayne, e o Bruce acaba se tornando o principal suspeito. Aí ele é preso, foge da cadeia, aí o Batman descobre que a trama foi armada pelo próprio Lex Luthor e executada pelo David Cain. Tudo bem, aí o presidente queria se vingar e nunca soube que o Wayne era o Batman, mas o Cain sabia. Se aproveitou para se vingar dele ter feito sua filha a ser a nova Batgirl. Aí beleza, o Cain é preso, assume a autoria do crime, o Wayne é inocentado, a Sasha Bordeaux é dada como morta e passa a integrar a agência governamental secreta chamada Checkmate. Aí entra o ano 13, quando nasce um novo grande inimigo, o Silêncio. O Bane deixa de ser um criminoso e se regenera. Tommy Elliot, antigo amigo de infância do Bruce Wayne, torna-se o vilão Silêncio.
Enquanto isso, Harvey Dent faz uma cirurgia plástica e deixa de ser o Duas Caras. Batman e Mulher Gato engatam um namoro firme, durando meses. Inclusive com ele revelando sua identidade para ela. O que não foi uma coisa muito inteligente. O Batman descobre que o Charada descobriu sua identidade e vendeu essa identidade para o Elliot. O silêncio mata o Harold, mas consegue escapar. A assistente social, Catalina Flores, adota o nome e identidade de Tarântula, usando antes por um criminoso, e passa a combater o crime junto com Asa Noturna. O Batman descobre que lá no passado distante, na época do ano 5, alguns membros da Liga da Justiça, Zatanna, Arqueiro Verde e Gavião Negro, apagaram uma parte de sua mente para que não se lembrasse que o grupo tinha lobotomizado o vilão Doutor Luz. Tô péssimo, é fome. Bom, o Batman rompe com o grupo, ao mesmo tempo que ele precisa investigar um serial killer que está matando pessoas ligadas ao grupo. Aí você conhece já a crise de identidade, né? Porque aí já entra pro ano 14, o rei de Gotham City surge. Lex Luthor consegue acusar o Superman de crime contra a humanidade. Batman e Superman se unem para desmascarar o vilão e tiram ele da presidência do país. O Bruce Wayne se vinga comprando a Luthor Corp sem ele saber. E, lógico, o dinheiro fica com a Talia. O Ra's al Ghul trama sua própria morte para que as filhas Nyssa e Talia tornem suas sucessoras. Curioso que a Nyssa, eu não me lembro de ter visto ela na série do Arqueiro. Acho que esqueceram dela. Bom, a Talia sofre uma lavagem cerebral da sua irmã mais velha e as duas passam a considerar o Batman como seu inimigo. Aí tem os Jogos de Guerra, que é uma grande, colossal guerra de gangues em Gotham, causada sem querer pela Salteadora, e manipulada pelo Máscara Negra, que se torna o novo chefão da cidade. Que, se você pintar o Máscara Negra de vermelho, lembra o Caveira Vermelha da Marvel. Mas deixa isso pra lá. A polícia de Gotham volta a tratar o Batman como criminoso. Ok. Lógico que agora temos um surgimento curioso. Surge um novo Capuz Vermelho, abalando as estruturas do crime organizado de Gotham. O Batman descobre que é o falecido Jason Todd, o segundo Robin, trazido de volta à vida. Lógico, ele age como anti-herói e depois se torna o Robin Vermelho, ou Red Robin. Tudo bem. No ano 15, Superman, Batman e Mulher Maravilha passam um ano inteiro desaparecidos, buscando maneiras de aperfeiçoar suas habilidades. Nesse meio tempo, o Asa Noturna, o Robin e o Robin Vermelho continuam agindo em Gotham e a Liga da Justiça é desfeita. O Harvey Dent também acaba combatendo o crime. Só que aí, no ano 15, são os Novos 52, basicamente. Tudo bem. Bruce Wayne retorna para Gotham, Harvey Dent volta a ser Duas Caras, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha se reúnem e fundam uma nova Liga da Justiça extremamente poderosa. Além deles, tinham Lanterna Verde Hal Jordan, Canário Negro, Mulher Gavião, Raio Negro, Arqueiro Vermelho, que era o ex-Ricardito, o Vixen e Tornado Vermelho. Vixen, para quem se lembra aí, tá na série dos Viajantes do Tempo, né? Então, as lendas do amanhã. Bom, a Talia reaparece e apresenta para o Batman seu filho Damian Wayne. O menino já tem quase 10 anos de idade, então ele foi concebido no ano 6, já está no 16. Ele é furioso, é lutador muito talentoso, então treinado para ser um assassino pela mãe. O Batman resolve assumir a custódia da criança. Sem alternativa, ele acaba tornando o garoto no quarto Robin. Mas até aí, Jason Todd volta a agir como um Capuz Vermelho. O Tim Drake se torna um novo Red Robin. Aí a organização Luva Negra acaba tendo uma trama complexa para tentar derrotar o Batman, usando a ex-modelo Jezebel Jet para se aproximar do Bruce Wayne, seduzindo, destruindo, mas Batman é testado até o limite pelo Dr. Hurt, mas acaba vencendo. É o Batman. Aí na batalha da Liga da Justiça contra o vilão Darkseid, o Batman aparentemente morto, mas na verdade a sua consciência foi transferida para um limbo temporal. Então ele morreu e não morreu. Lógico, aí tem o ano 17, que o Bruce Wayne passa um ano inteiro viajando pelo tempo, tentando voltar à nossa era. Dick Grayson se torna um novo Batman outra vez, atuando do lado do Damian como Robin. Isso foi mostrado no desenho animado do Filho do Robin, muito resumido e muito rápido. O ano 18, lógico, o Bruce Wayne consegue retornar ao presente e volta a ser o Batman, mas o Dick Grayson também continua agindo como Batman. Então agora a gente tem dois Batmans agindo ao mesmo tempo. Bruce Wayne revela ao mundo que financia o Batman, sem dizer que é ele,
e dá início a Batman Incorporation, que é uma empreitada que visa treinar vigilantes urbanos por todo o mundo. O engraçado é que esse negócio de ele revelar que ajuda, mas não revelar que ele é, lembra muito Homem de Ferro no final do primeiro filme. Fase 1 da Marvel. Ok. Nesse ponto, já em 2011, que ainda é válido depois, assim, a gente não sabe o que seria válido depois do reboot, até aquele momento. Mas tudo bem, a gente pensa que a gente teve aí vários Robins, teve um mundo paralelo que teve uma Robin mulher, uma menina no caso, e muitas outras histórias aí. O Batman, ele, curiosamente, agora eu vou falar dos filhos, mas só pra ficar mais fácil. Que assim, quem são os 3 filhos do Batman? Helena Wayne, que era a caçadora, também conhecida como filha Batman com a Mulher Gato. Tudo bem, ela nasceu em 57, na história cronológica deles. Filha do Bruce Wayne com a Selina Kyle Wayne. Cresceu desfrutando dos benefícios de estar numa família rica. Quando jovem, teve uma educação completa, também sendo treinada pelos pais Batman e Mulher Gato para se tornar uma super atleta. Depois que terminou os estudos, se juntou a uma firma jurídica, que era a Cranston e Grayson, em que um dos sócios era o próprio Dick Grayson, codinome Robin. Aí, a gente pensa qual o outro filho, Damian Wayne, que é um super-herói, basicamente ali, filho do Batman com a Talia al Ghul, e, sendo assim, neto do vilão, Ra's al Ghul. O personagem apareceu como uma criança sem nome na história de 87, Batman, Filho do Demônio. Naquele tempo não era considerado canônico, mas depois, com várias histórias em universos alternativos, tratando a vida do personagem, dando vários nomes. Em 2006, o personagem foi interpretado como Damian Wayne, pelo Grant Morrison, introduzido na continuidade principal no Batman 655, que era a primeira edição do arco de história Batman e o Filho. E teve o Terry McGinnis. O Terrence McGinnis, personagem que ele se passa 50 anos no futuro em relação ao universo DC principal, sendo o sucessor do Bruce Wayne, Batman original. Diferente do Batman original, ele usa uma armadura tecnológica, ele ganha super força com isso, poder de voo, comunicação direta com a Batcaverna, que aí nesse caso é vigiada pelo Bruce Wayne já idoso, e outros poderes e habilidades. Conta com armas como as Batcordas, Batbumerangues, Batmóvel futurista e etc. Para quem assistiu a animação Batman do Futuro, meio que vai entender um pouquinho mais. Só que se a gente for parar para pensar, a família do Bruce Wayne é o quê? É o Bruce Wayne, o pai, Talia é a mãe, Ra's al Ghul é o avô. Quais são as crianças? Dick Grayson, irmão adotivo, Jason Todd, irmão adotivo, Tim Drake, irmão adotivo, Helena Wayne, meia-irmã, Terry McGinnis, meio-irmão. O Herege é o clone adulto, a Melisandre, a avó falecida, Thomas Wayne, avô falecido, Martha Wayne, a avó falecida. Basicamente essa é a Bat-família de sangue ou adoção. Sem contar também o resto da família, a parte pessoas vestidas que participaram das lutas lado a lado com o Batman. Mas tudo bem. Agora, parando um pouquinho com os quadrinhos, e por eu não ter falado do 952, vamos falar um pouquinho dos atores que já foram Batman. Adam West, em 66, na série Batman, o Homem-Morcego, é uma pena que ele já faleceu, porque ele era um dos meus atores favoritos. Ele tinha aquele jeito, bom moço canastrão. Ele tinha, assim, um jeito bem interessante naquele seriado pra Fox na TV, que, tipo, foi muito legal, porque ele acabou sendo escalado para levar o super-herói nas telonas, justamente como sendo um longa-metragem que virou 2 episódios da série. Michael Keaton, em 89 e 91, com Batman e Batman Retorno, que depois ele virou o Abutre na Marvel, que é um Batman tecnológico. Ok. Val Kilmer, no Batman Eternamente, em 1995, mais ou menos. Foi um ótimo Batman, apesar dele não ter tanta aparência de Batman. E, apesar desses conflitos que o Kilmer e o diretor também teve, as críticas meio misturadas, o filme fez sucesso e rendeu mais de 336 milhões. Foi a segunda maior bilheteria de 95. Aí depois veio o George Clooney, o Batman Milo. Tudo bem, foi definitivamente o maior fracasso do Batman, com inúmeras indicações ao Framboesa de Ouro, e figurando entre os piores filmes de super-heróis de todos os tempos. Ele foi criticado pela abordagem brega e tudo mais,
e até por insinuações homossexuais adicionadas pelo Schumacher. Mas isso aí depois eu explico melhor do porquê que ele resolveu colocar essas coisas lá. O Clooney foi escalado para substituir o Kilmer no papel, porque o Schumacher acreditava que o ator poderia fornecer uma interpretação semelhante à do Michael Keaton. Ok, tudo bem, aí 2005, 2008 e 2012 nós tivemos Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas Ressurge, que era com o Christian Bale, o primeiro Batman com a língua presa. Ok. Depois do fracasso do anterior Schumacher, a trilogia Nolan, que teve o Bale, surgiu para salvar o próprio Batman das trevas. Trocadilho besta, né? Mas resgatou o clima sombrio e misterioso original, além de fornecer uma certa complexidade e dar um pouquinho mais de realismo para as histórias, né? Acabou conquistando aí o público, mas esses são os do cinema. Curiosamente, o Batman teve muitos amores na sua vida, né? Mas vamos parar para pensar sobre ficadas, namoros, noivados e casamento. Bom, na época do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, né, que seria o final da trilogia do Nolan, né, muita gente foi levada aos cinemas e tal, e a gente ficou pensando, será que nesse ele finalmente vai pegar a Mulher Gato? Será que vai aparecer outra? Bom, a galera tanto fez, tanto foi, que o que aconteceu? A lista até que é grande para esse conquistador aí. Mas vamos deixar as ficadas de lado. Vamos colocar as que fizeram algum sentido na vida do Batman. Bom, vamos falar o seguinte. Né? Vamos tentar listar por ordem cronológica, de acordo com o cânone oficial. Porque se a gente for falar Julie Madison, Vic Vale, Silver St. Cloud, Vesper Fairchild, Mulher Maravilha, Canário Negro, a Sacha Bordeaux, Mulher Gato, Era Venenosa, Talia. Bom, Talia al Ghul, né? Vamos embarcar então nessa complicada vida amorosa, só que cânone. Julie Madison, a primeira namorada incorporada às histórias do Batman e oficialmente o primeiro amor do Batman. Exceto no caso da série Gotham, que foi a própria Selina. Bom, nesse caso, a Julie Madison foi criada pelo Bob Kane, Gardner Fox e Bill Finger. Notadamente, ela foi baseada na aparência de Grace Kelly e ela estreou bem cedo na vida do herói, né? Foi na Detective Comics número 31, lá para 1939, comecinho do Batman. Na quinta aventura já do morcego. Nessa versão da Era de Ouro dos quadrinhos, ela era membro da alta sociedade de Gotham City. Embora as primeiras aparições não tivesse lá uma ocupação muito definida, já no número 40, né, da Detective Comics, em 1940, estabelece que ela é uma atriz, sendo uma das quase vítimas do primeiro Cara de Barro, né, que também era ator, o Basil Karlo. Sua última aparição nessa fase foi na Detective Comics 49, quando ela rompe o seu noivado com Bruce Wayne para se dedicar inteiramente à carreira de atriz em ascensão. Lógico, depois ela só apareceu ou foi citada de modo casual em algumas histórias do Batman, né, foi retomada nas duas minisséries escritas pelo Matt Wagner, que é Batman e os Homens Monstro e Batman e o Monge Louco, que foram publicados em 2006 e que meio que atualizam algumas daquelas primeiras aventuras do Cavaleiro das Trevas, adaptando elas à cronologia corrente do herói pós-crise das Infinitas Terras. A Julie Madison não é atriz, mas estudante de Direito, filha do mega empresário Norman Madison, que tem dívidas com o crime organizado, né, que no caso seria o Sal Maroni. Vocês já conhecem essa parte da história. O homem termina assassinado, o que causa um grande desgosto na Julie, que somado à decepção com a vida vazia de Playboy do Bruce, que era noivo de novo, decide deixar Gotham e ir trabalhar como missionária na África. Então, de atriz a missionária da África, foi um salto enorme. Tudo bem. Aí, no Batman e Robin, a Julie Madison participa, ela aparece na história. Bom, fica estabelecido nessas histórias que o Batman considerava inicialmente que sua missão seria temporária, que ele realmente esperava terminar as suas atividades de vigilante e se casar com ela. Obviamente, depois de um tempo, o herói percebeu que isso não ia ser possível. Acabou causando muita dor, embora ele não demonstre nem conte isso pra ninguém. Afinal, ele é o Batman. Julie Madison apareceu no Batman e Robin do Joe Schumacher em 97 pela Ellie Macpherson, mas o papel é só figurativo na trama, não teve importância nenhuma, infelizmente. Mas era mais para ter uma referência. Linda Page. Alguém conhece? Porque depois da Julie Madison, o Bruce Wayne encontrou uma outra namorada
que nesse caso é a Linda Page, que apareceu na primeira vez no Batman 05, né, que era de 1941, criada pelo Bob Kane e Bill Finger. Na história, ela era uma socialite, algo fútil, né? Então, o que fazia um bom par com a fachada do Bruce Wayne. Só que, assim, apesar dela ter estrelado as revistas do Batman por 2 anos até 43, ela sumiu completamente, quase não sendo nem mencionada. Por isso que pouca gente se lembra que ela existe. E até aí, era bonitinha, no quadrinho loirinha de cabelo quase Chanel, só que ela era morena na série preto e branco do Batman. Mas isso aí é outra coisa, deixa eu explicar melhor. De um modo moderno, a Linda apareceu casualmente no Batman 208, lá para 1969, e também na Crise das Infinitas Terras de 86. As histórias estabelecem que ela cansou da vida fútil e se tornou enfermeira. Ainda assim, ela é lembrada por ter aparecido no live action na primeira série do Batman para o cinema em 43. Aí ela foi interpretada pela Shirley Patterson. Agora vamos para Vicky Vale, que todo mundo já conhece. A fotojornalista, né? É a mais famosa das namoradas civis dele, sem ter usado nenhuma capa ou coisa do tipo. O cartunista Bob Kane ele contratou uma modelo para retratar ela como personagem. E quem fez o serviço foi uma loira chamada Norma Jean Mortensen, que pouco depois ela acabou sendo mundialmente famosa como Marilyn Monroe. Fica sabendo aí, ó. Então, querendo ou não, o Batman acabou namorando a Marilyn Monroe antes dela ser famosa. Ou seja, já temos aqui mais uma informação curiosa, de certa forma bizarra. Não é todo mundo que sabe que a Marilyn Monroe foi a inspiração para essa namorada, Vicky Vale. Bom, a intenção aí é interessante, porque assim, a repórter, ela foi retratada como ruiva, apesar de ser a Marilyn Monroe não ser ruiva, e apareceu pela primeira vez no Batman número 49 de 1948, numa história do Kane, Bill Finger e Leo Schwartz. May the Schwartz be with you. A intenção claramente era reprisar a relação Clark Kent e Lois Lane, né, só que a Vale dividida entre a atração por Bruce Wayne e o Batman. E até suspeitando em algumas ocasiões que os dois fossem a mesma pessoa. Tudo bem. Ela permaneceu como principal namorada do Bruce Wayne até a reformulação editorial do Batman em 64, quando uma série de personagens coadjuvantes foram afastados. Então, ela que era para ser a namorada, noiva, quem sabe casada, era para ser, né, a Lois Lane da história, acabou se afastando. Apesar dessas aparições nos 70 aleatórias, a Vicky Vale só voltou mesmo em 83 nas tramas escritas pelo Doug Moench. Contudo, seu período aí de relevância se deu depois da reformulação da Crise das Infinitas Terras. Que foi quando ela voltou a ter um envolvimento com Bruce na grande fase do Alan Grant, né, que é o Detective Comics entre 88 e 90. Nesse mesmo período apareceu em Batman o filme do Tim Burton em 89, interpretada pela Kim Basinger. Lógico, a personagem não voltou por Batman Retorno de 92, mas é citada o seu nome 2 vezes no filme. Justamente quando acontece aquela coisa de temos a Selina Kyle como sendo a nova namorada. Né? Nos quadrinhos, realmente apaixonado pela Vicky, o Bruce Wayne considera seriamente contar pra ela que ele é o Batman. Mas depois que ela é quase morta pelo ventríloco, ele rompe o namoro. Então aí ela continuou a aparecer esporadicamente, mas voltou a ter um papel mais importante lá a partir de 2009. Né? Tipo, a sequência de história de Grant Morrison, na qual o Batman é dado como morto, de que Grayson substitui como Batman, e a Vicky começa a suspeitar que o empresário e o vigilante são a mesma pessoa. Lá no arco a Batalha pelo Manto, ela consegue juntar conexões entre todos os aliados do Batman e deduz a identidade. Tudo bem, ela estava disposta a revelar para a imprensa o segredo, só que decide esperar um pouquinho para conversar pessoalmente com Bruce Wayne para saber por que ele faz isso. Como o Bruce estava desaparecido, o Alfred, que então ex-vilão Silêncio Tommy Elliot, cria um embuste para enganar ela. Porém, quando o Ra's al Ghul descobre que a Vicky Vale sabe a identidade secreta do Batman, decide matar ela, mas o próprio Bruce já volta e salva, né? O reencontro com o Bruce e a verdade fazem ela perceber o segredo, como ele é valioso. Então ela concorda em não revelar e se torna mais uma aliada. Aí vamos para a próxima namorada dele, que já é a Mulher Gato. A tensão sexual entre Batman e Mulher Gato, que surge desde o primeiro encontro dos dois na história do Batman 1 de 1940 do Bob Kane e Bill Finger. Bom,
Desde a primeira aventura já fica meio claro que a Ladra não é um vilã qualquer, porque ela não é exatamente maligna. Ela só é fora da lei e oportunista. No começo ela era chamada apenas de The Cat e não tinha um uniforme, né? Então no Batman 02, por exemplo, ela e o Coringa coincidentemente estão em busca de antiguidades no mesmo lugar, né? O mesmo castelo da Europa. E no meio lá da trama, né, a Ladra termina auxiliando o Homem-Morcego a impedir o Palhaço do Crime. Lógico, essa trama toda aí seria criada posteriormente para sua origem, explicando que a Selina era uma aeromoça, né, que seria o máximo de mulher liberta da época, né, e teve um acidente aéreo, perdeu as memórias e teve sua psique alterada para virar uma ladra. Bom, o uniforme da vilã foi montado aos poucos. Primeiro usando um vestido, depois um capuz com capa, depois uma máscara horrível que imitava a cabeça de um gato, ou seja, feita de pelos de gato. E aí, por fim, o uniforme clássico da Era de Ouro, né, que é a máscara parecida com a do Batman, só que de gato e tal, vestindo um decote e capa. Bom, a tensão dos dois, né, a tensão sexual deles fez a vilã Mulher Gato uma das personagens mais recorrentes nas aventuras, até 1954 ali, quando foi tirada de circulação em resposta à campanha difamatória do psicólogo Frederick Wertham do livro A Sedução do Inocente, que culpava os quadrinhos pelo aumento da marginalidade nos Estados Unidos e que o conteúdo das histórias era não apenas inapropriado, mas lascivo. Em resposta, as editoras lançaram Comic Code Authority, ou CCA, que é um órgão de autocensura que proibia manifestações eróticas ou sexuais nas histórias em quadrinhos, o que fez a Mulher Gato perder totalmente o sentido. Bom, por isso a personagem ficou 12 anos sem aparecer em nenhuma história. Bom, só foi revisto depois do sucesso da série de TV do Batman, aí, que é a versão icônica da personagem, né, nas histórias dos anos 70, alguns escritores começaram até a tratar a Mulher Gato como psicopata, que acabou afastando ela ainda mais do Cavaleiro das Trevas. Mas acabou mudando nos anos 80 quando teve uma reaproximação. A reformulação cronológica de Crise das Infinitas Terras em 85 mudou tudo de novo. Bagunça pra cacete. Ok. Mostra uma origem totalmente nova para ela. Ela é uma prostituta que larga da vida para ser ladra e resolve usar um uniforme depois que vê o Batman em ação. Essa é uma versão bem hardcore da personagem, né? Que acabou abrandada com o tempo. E aí mostra fumando, usando drogas, dizendo que odeia homens porque nunca conheceu um. Ok. A trama criada, ela mostra uma órfã que é mandada para um orfanato onde sofre maus tratos e no fim da adolescência foge. E aí ela vive nas ruas de Gotham City. Aí tem esses motivos todos para ela se tornar o que foi. Funcionando como uma sequência direta do ano 1, a série Batman Longo Dia das Bruxas, né, de 96 a 97, mostra o início do envolvimento do Bruce Wayne com a Selina. Os dois se encontram na festa da alta sociedade de Gotham, ela nutre amizade com a família mafiosa Falcone, tem um romance entre eles dois, ao mesmo tempo que o Batman e a Mulher Gato também têm seus encontros, mas não exatamente amorosos, né? Ao longo que a história avança, surgem os indícios de que a Selina é uma filha bastarda do Falcone, o maior chefão da cidade. O relacionamento da Selina e do Bruce fica no passado, mas Batman e Mulher Gato continuam a se encontrar constantemente. Os roteiristas nos anos 90 optaram por uma versão anti-heroína, para que agora ela é a mais vilã, Selina, porque ela não é má, apenas mal orientada. E talvez até cleptomaníaca o suficiente. Mas seus crimes nunca envolvem violência. Ela não é assassina, só rouba dos ricos. Além disso, ela usa a sua fortuna acumulada para ajudar anonimamente os habitantes da sua vizinhança. Então, esse caminho meio que reaproxima ela dos ex-rivais. Ok. Se a gente for parar para pensar, o pico alto do processo foi os arcos Silêncio, né, entre 2000 e 2003, né, na qual envolve ela contar, né, que ele é o Bruce Wayne, aquela coisa toda, mas eles tentaram ter um relacionamento pra valer. Os dois permaneceram um tempo juntos, mas com a paranoia do Cavaleiro das Trevas levou a um rompimento. Logo, eles só permanecem como aliados. Lógico, no novo reboot, que foi estabelecido em 2011, teve várias mudanças, teve até uma tórrida cena de sexo entre a Mulher Gato e o Batman num telhado de Gotham. Nas histórias mais atuais, depois dos Novos 52, né, foi trabalhada a aproximação entre Batman e Mulher Gato
que começou como amantes ocasionais, se tornaram parceiros em tempo integral, fazendo com que o Bruce Wayne pedindo a Selina Kyle em casamento. Eu gostava bastante da Julie Newmar como Mulher Gato, pessoalmente. Foram 3 Mulher Gato na série dos anos 60, né? Uma era a Julie Newmar, teve um... eu esqueci o nome das outras 2, mas isso acaba tendo uma certa homenagem no desenho do Batman, o retorno dos justiceiros de capa preta não, Cape Crusaders, eu não lembro como eles deixaram em português, mas os DVDs tem pra venda aqui no Brasil. De todo jeito, lá tem uma cena muito específica dessa animação, na qual você tem uma homenagem às 3 Mulher Gato ao mesmo tempo. Então, se você é um fã da série dos anos 60 que nem eu, você vai gostar e vai comprar esse DVD. Bom, a Mulher Gato já teve várias reencarnações aí, como eu estava falando. A Julie Newmar foi a principal na década de 60. Teve a Lee Meriwether, que foi pro filme, né, o longa da década de 60. E a Erda Kitt, na terceira temporada, que foi a Mulher Gato negra. Ela não era branca que nem as outras 2. Então já teve uma mudança. Aí, né, teve a personagem voltando para os cinemas em 92 com Batman Retorno do Tim Burton pela Michelle Pfeiffer. Em 2004 teve o filme da Mulher Gato, que era para ter sido a Michelle Pfeiffer, mas não deu muito certo. Aí entrou a Halle Berry no lugar, acabou sendo um fracasso de público e crítica, ganhou um framboesa, né, e a atriz, tipo, ela foi e recebeu numa boa. Ela teve um espírito esportivo muito legal, e isso é uma coisa que eu gosto muito na Halle Berry, né? E aí, beleza, a personagem voltou pra TV na série Batman, série animada, né, pela voz da Jane Webb. Aí, Batman Cavaleiro das Trevas ressurge e trouxe uma versão da Mulher Gato, que seria Anne Hathaway. Ok. Aí, próxima namorada Era Venenosa. Tudo bem, vamos pular a Era Venenosa um pouco, porque depois já teve... foi uma coisa muito rápida, né? Então, ela até fica amiga da Arlequina e fica aquela coisa dúbia se elas são só amigas ou não. Aí vem a Talia. Uma missão perseguindo a Liga dos Assassinos, eles se apaixonam, tal, aquela coisa toda, ela tem um filho, aborta, quer dizer, finge que abortou, mas na verdade doou o filho, depois entrega o filho pro Batman e por aí vai. Tem essas misturas. Tudo bem que temos agora outra namorada que pouca gente se lembra, que é a Silver Sun Cloud, que é a sequência de histórias escrita pelo Steve Englehart, que foi desenhada por Walt Simonson e Marshall Rogers. Detetive Comics 469 até 479, de 1977 e 78, e depois reunidas no encadernado Strange Apparitions, ou Estranhas Aparições, né, o Batman conhece a socialite e organizador de eventos Silver Sun Cloud, porque ele fica fascinado. Ela é uma mulher não apenas bonita, mas de grande personalidade. Né, os dois ficam juntos, tal, e ela chega até a descobrir a sua identidade secreta. Mas lógico, o fato do Bruce viver uma vida em risco torna impossível de suportar e ela deixa Gotham. Ela volta mais tarde numa outra história também do Englehart, que é a minissérie Dark Detective, na qual ela retorna a Gotham em meio à campanha do seu noivo ao Senado. Considera largar tudo e fica ao lado do Bruce, mas novamente o Batman fica entre os dois. Pela maneira como foi escrita, para muitos fãs do Batman da velha guarda, a Silver Sun Cloud é a mulher. Ela é a mulher perfeita para o Batman. Bom, tivemos também a Chandra Kilsovin, né, que é a doutora que é responsável pela recuperação do pai do Tim Drake, o terceiro Robin, né, que tinha ficado paralítico numa tragédia e tal. Ela foi introduzida no Batman 486, né, em meio ao início do arco A Queda do Morcego. Depois, quando o Batman é derrotado, tem a espinha dorsal quebrada pelo Bane, ela que trata ele e tal. Aí ela é sequestrada pelo irmão adotivo, que é um criminoso. Bom, apareceu mais uma vez aí, muito tempo depois, né, novamente quando o Batman é muito machucado, agora pelo Silêncio, né, no arco Rush, em 2002, onde ela participa da cirurgia do Bruce como assistente do Tommy Elliot, que secretamente era o próprio vilão. Bom, depois tivemos a Vesper Fairchild, a radialista que surgiu em 1997 no Batman 540, na temporada do Doug Mahnke, né? No caso inteligente, de temperamento forte, a Vesper cativou Bruce Wayne quando eles se conheceram no meio de uma reportagem. O fato dela ter seu programa durante a madrugada também era perfeito para que o herói não precisasse ficar criando desculpinhas esfarrapadas pelos seus sumiços. Contudo, meio à série de tragédias que cometeram Gotham City e tal, uma epidemia de vírus ebola em contágio e um grande terremoto na série Terremoto, o romance dos dois acabou terminando interrompido.
Venton a Terra de Ninguém, quando Gotham foi declarada extinta e não pertencia mais ao território dos Estados Unidos durante um ano inteiro. Quando as coisas voltam à normalidade, a Vesper voltou à cidade e procurou pelo Bruce, que agora estava envolvido com a Sasha Bordeaux, e evitou um relacionamento sério. Vamos falar da Sasha Bordeaux agora, outra namorada do Batman. Bom, a guarda-costas cruzou o caminho do Bruce Wayne, né, e acabou que ela virou um sidekick. Os dois começaram a trabalhar em dupla, né, então coitado do Robin, foi trocado por uma mulher. Bom, aí por muito tempo ela apareceu, ela ajudou o Batman a derrubar, né, o vilão Maxwell Lord, e muito mais coisa aconteceu. Agora vamos para outra encapuzada, vai. Mulher Maravilha. Sim, durante um período bem curtinho, mas lá pelos anos 2000, em meio às aventuras da Liga da Justiça, teve um envolvimento amoroso entre o Batman e a Mulher Maravilha. Tudo bem, a relação não foi adiante, mas permanece um tipo de sentimento entre eles e a profunda admiração da Diana pelo Bruce Wayne. Agora vamos pegar algo mais atualzinho? Canário Negro. Apesar da Diana Lance ser conhecida como a esposa do Arqueiro Verde, ela sempre nutriu aquela paixonite, né, pelo Batman. E os dois chegaram a namorar várias vezes, né? O primeiro lance começou na Liga da Justiça número 84 de 1970 e o tema retornou várias vezes depois. Lógico, não podemos esquecer a modelo Jezebel Jet, né? Na temporada do Grant Morrison, a Jezebel Jet foi a principal interesse amoroso do Bruce Wayne, que apareceu pela primeira vez no Batman 656. Né? E em 2006 ela foi coletada no caderno Batman e Filho, também recém-publicado aí nos últimos anos pela Panini, apresentada como uma ex-modelo que agora comandava um pequeno país africano. A Jezebel terminou se revelando uma agente da organização terrorista Luva Negra, né? Que a missão era destruir o Batman. Aí ela ajudou no plano do vilão Dr. Hurt para enlouquecer e matar Bruce Wayne. Lógico, foram mal sucedidos. Não podemos esquecer Rachel Dawes, que foi vivida pela Maggie Gyllenhaal no filme, na trilogia do Nolan. Ela foi criada exclusivamente pelo cineasta Nolan mesmo e o escritor David Goyer, exclusivamente pela cinesérie, ou seja, pela trilogia. E, lógico, a Kate Holmes faz amiga de infância do Bruce Wayne, Christian Bale, né, com sua mãe sendo uma das criadas da família juntamente ao Alfred. Tudo bem, Bruce e Rachel cresceram como namoradinhos, mas se afastam depois que o jovem voltou para Gotham e decidiu matar o assassino dos seus pais, né? Caso que ele não consegue. Bom, daí o Bruce Wayne viaja pelo mundo, treinando para se tornar o Batman e retornar 7 anos depois, tal. Nesse tempo ela já é advogada e assistente da promotoria e termina se envolvendo nas tramas de máfia do Falcone e do Jonathan Crane, que é o Espantalho. Em determinado ponto o Batman revela para ela que é o Bruce Wayne, mas isso acaba afastando os dois, porque ela não consegue conviver com alguém que vive em risco. Lógico, no Cavaleiro das Trevas de 2008, ela foi vivida pela Maggie Gyllenhaal, né, e interpretada mais madura. Aqui ela está saindo com um novo promotor público, que é o Harvey Dent, né, que aí no caso já é o ator Aaron Eckhart. E apesar da esperança do Bruce Wayne em ter ela como companheira no futuro próximo, ela escolhe ficar com o Dent antes dela ser morta pelo Coringa e ele ficar deformado, enlouquecer e virar duas caras. Então, basicamente, para você namorar com Batman ou você ser vilã de Batman, você acaba tendo que ter um PhD, ter um monte de faculdade, porque senão não rola. Mas é isso.